Fala galera, bom dia! E aí, vocês estão prontos para mais uma aulinha de EBD? Hoje o tema da nossa lição é Novo Início, Novos Tropeços. A gente vai estudar um pouco sobre a vida de Samuel e alguns erros que o povo de Israel cometeu durante aquela época. E aí, estão prontos? Vamos lá? Bom galera, como já falei, o tema da nossa lição hoje é Novo Início, Novos Tropeços. A gente vai dar uma estudada sobre a vida do povo de Israel, sobre a vida de Samuel. A gente vai dar uma olhada também naquela fase de transição política, né, onde havia a liderança dos juízes e aí depois teve a transição que acabou se tornando a monarquia, né, com a escolha do primeiro rei. E alguns erros que o povo de Israel cometeu contra Deus, os pecados, né? Vamos lá. Mas para a gente entrar nesse assunto, a gente precisa recapitular, relembrar alguns assuntos. Então a gente vai voltar lá na época de José, né? Que José foi traído pelos irmãos dele, foi vendido como escravo, foi parar no Egito. E aí aconteceram diversas coisas. José ele acaba se tornando governador. E aí, um tempo depois, todos os seus irmãos e o pai dele, Jacó, vai para o Egito também. Eles acabam se multiplicando lá. E chega um tempo que José morre. Aí, após muitos anos, veio um faraó que não conhecia os feitos de José no Egito. E viu que o povo de Israel estava se multiplicando muito rápido. E aquilo, para ele, na concepção dele, né, era um perigo, porque o povo podia, né, se rebelar, podia acontecer inúmeros fatores na cabeça do faraó. E aí, qual foi a ordem dele? Parteiras hebreias, cada menino, né, que nascer, vocês podem matar. E aí nasce Moisés. Moisés nasce, cresce, Deus prepara ele para tirar o povo de Israel, né, que foi escravo no Egito. E Moisés tira o povo do Egito, leva para o deserto em busca da terra prometida. Deus tinha prometido para Abraão. Só que Moisés ele não chega à terra prometida, né? Moisés morre e quem assume é o seu sucessor, Josué. E aí, chegando na terra prometida, o povo de Israel ele se depara com vários povos ao redor, onde eles batalham. E ao meio que conviver, né, ao batalhar, eles acabaram sendo influenciados pelas religiões, né, porque aqueles povos eles eram pagãos. E tanto que Josué, ele tem um texto muito famoso dele, né, que está lá em Josué 24:15, se eu não me engano, que ele fala para o povo, vocês precisam escolher a que Deus vocês vão servir, se vocês vão servir ao Deus dos seus antepassados ou se vocês vão servir aos deuses desses amorreus. E aí ele termina falando que eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí mais para frente, no período de Juízes, a gente vê que o povo de Israel ele continua se afastando de Deus justamente por causa da idolatria. Ou seja, nesse período, Deus tinha tirado o povo de Israel do Egito, né, porque eles foram escravizados lá. Ou seja, Israel era um povo escolhido por Deus. E o que Deus já tinha falado em Êxodo 23, que para não terás, né, outras imagens, que o povo não devia adorar outras imagens, ou seja, Deus não tolerava idolatria. E o que acabava acontecendo? O povo de Israel ele acabava tomando mulheres de outros povos, acabava dando seus filhos para casar com mulheres de outros povos, e seria normal, né, que as crenças se misturassem. Um exemplo, eu me casava com uma mulher pagã e aquela mulher ia trazer uma crença para dentro de casa de acabar adorando um Deus. E isso foi acontecendo muitas vezes, a ponto de que o povo ele acabava sofrendo
uma opressão desses... Deus entregava, né, o povo na mão desses outros povos pagãos que tinham, os filisteus, os moabitas, os amorreus. E aí o povo ele acabava clamando: ai Deus, tá difícil aqui no meio dessa opressão, né? Acabava voltando, acabava clamando a Deus. E aí Deus levantava uma espécie de libertador, né? Que eram os juízes. E aí era muito comum isso. O povo se afastava de Deus, aí o povo clamava. Aí Deus mandava um juiz. Aí o povo ficava bem com Deus, aí acabava começando a esquecer Deus de novo. Esquecia, aí sofria a opressão de um outro povo. Deus, por favor, manda aí alguém. O povo clamava, mandava outro juiz. Beleza, o povo voltava um relacionamento com Deus, mas aí esquecendo. Isso aconteceu diversas vezes no período dos juízes. E Deus vendo esse período conturbado de escravidão, liberdade, opressão, escravidão, liberdade, Deus resolveu preparar um momento novo para o povo de Israel. E aí ele resolveu levantar quem? Samuel, um cara que seria um dos maiores líderes do povo de Israel. Só que nem aquela sábia liderança de Israel ela foi suficiente para impedir que o povo de Israel pecasse novamente contra o Senhor. E esse foi um período muito importante, por quê? Porque marcou a transição, uma transição política, né, a gente pode falar. Saiu de um regime onde os juízes eles reinavam, só que eles eram muito limitados, né, pela área geográfica e pela função deles, porque os juízes eles eram muito eficazes na emergência, né, para conter, para apagar o fogo. E começando o nosso estudo lá em 1 Samuel, nos primeiros capítulos, a gente já pode ver mais uma vez Deus, né, quebrando convenções, quebrando percepções humanas, né, para escolher as pessoas para realizarem a sua obra. A gente pode ver isso lá com Sara, né, que era estéril, com Rebeca, que também era estéril. A gente pode ver com Moisés. Para pensar um pouco, qual era a chance de Moisés ter sobrevivido? Imagina quantos bebês meninos nasceram no mesmo dia que Moisés. E Moisés sobreviveu e tirou o povo, né, da escravidão do Egito. E na história de Samuel é diferente. Ana, a mãe dele, era estéril. E Ana, ela sofria muito. Por que ela sofria muito? Porque Eucana, que era o marido de Ana, ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. Só que Penina já tinha dado alguns filhos para Eucana, e por isso Penina ela humilhava muito Ana. E antigamente o valor da mulher ele se baseava, né, na capacidade de gerar filhos. E estudando essa lição eu até estava pensando, porque Eucana ele chega a perguntar para Ana: ai Ana, por que você está triste? Será que não vale mais eu do que 10 filhos, a minha presença, né, o meu amor, do que 10 filhos? E eu parei para pensar, porque não só por essa questão de estar agregado, né, um valor à mulher, a essa capacidade de gerar filhos, mas no sonho, né, você para pra pensar quantas mulheres têm um sonho de ser mães, quantas mulheres investem rios de dinheiro com fertilização. Ou seja, podia ser também um sonho de Ana, né, algo que ela sonhava muito e ela não conseguia. E a Bíblia fala que Ana ela estava muito amargurada, né? A alma dela estava muito amargurada, mas mesmo assim Ana ela teve fé e foi até o tabernáculo orar. E aí chegando lá a Bíblia diz que ela chorava muito e ela pede para Deus: olha Deus, eu queria que o Senhor me desse a oportunidade, né, de ser mãe, e se o Senhor fizer isso, eu vou dedicar. Ela fez esse voto, né, de dedicar, se fosse um filho homem, ela dedicaria o filho dela à obra do Senhor. E a Bíblia fala também que ela estava tão triste, que ela chorava tanto, que ela não saía voz, né?
a boca dela se mexia, mas ela não conseguia falar de tão triste, de tão aflita que ela estava. E aí ele se deparou com aquela ocasião e falou: nossa vida, você já tá bêbado essa hora da manhã, que não sei o que. E aí Ana explicou para ele: não, é porque eu tô realmente muito triste com essa situação. E aí ele vai abençoar ela, fala que vai dar tudo certo. E aí passou algum tempo, Samuel cresceu até o período onde ele desmamou, né, da mãe dele. E a mãe dele, Ana, levou ele até o tabernáculo para que deixasse Samuel aos cuidados de Eli, cumprindo o voto que ela fez com Deus. Só que Eli e os seus filhos, eles faziam coisas que desagradavam a Deus. E na Bíblia fala que, aos olhos do Senhor, o pecado desses jovens era muito grande, pois tratavam com pouco caso as ofertas que o povo trazia ao Senhor. Ou seja, eles enganavam o povo, eles queriam se aproveitar das melhores ofertas, né, que o povo trazia, e isso desagradava muito a Deus. E aí lá em 1 Samuel 3:1, vocês podem ver que começa falando, né, que naquele tempo Deus não se manifestava muito. E isso era um sinal claro de como o povo estava afastado, né, de Deus. E aí vem aquela passagem famosa, né, onde Samuel está dormindo e aí Deus chama ele: Samuel, Samuel. E aí ele acha que é ele que está chamando, e ele fala: Senhor, eu tô aqui. E aí ele fala: não chamei não, pode voltar a dormir. Aí Deus chama ele de novo: Samuel, Samuel. E aí Samuel acha que é ele ainda, vai até onde ele: tô aqui. Aí ele fala: não, Samuel, não chamei não. E Samuel, como Deus nunca tinha falado com ele, ele não conhecia a voz de Deus. E aí Deus chamou mais uma vez: Samuel, Samuel. E Samuel achou mais uma vez que era Eli: tô aqui, o que foi e tal. Aí ele na hora te tocou: Samuel, próxima vez que te chamar, você fala assim: ó, estou aqui, pode falar comigo. E aí foi isso que aconteceu. E aí Deus falou para Samuel que iria fazer uma coisa grande, né, com o povo de Israel, e que ele ia cumprir tudo que ele havia falado com Eli que faria, né? Porque antes disso ele já tinha mandado um aviso para Eli, que ele já sabia de tudo o que ele e seus filhos faziam, e falou com Samuel que tudo isso ia se cumprir. E lá em 1 Samuel, um pouquinho mais à frente, né, 3, do 19 a 24, a Bíblia fala que Samuel ele ia crescendo e o Senhor estava com ele. O Senhor falava cada vez mais com Samuel, e todo o povo, o povo todo acatava aquilo que Samuel falava. Ou seja, Samuel já era um cara de, vamos dizer assim, de confiança, né, que o Senhor falava com ele, e o povo também se dava muito bem com ele. Bom, galera, e como que aconteceu, né, a ascensão de Samuel ao comando do tabernáculo? Infelizmente foi um episódio, né, muito triste, onde o povo de Israel estava batalhando com o povo filisteu, e acabou que eles perderam essa batalha. E os chefes, né, de guerra do povo israelita se reuniram e falavam: por que vocês acham que Deus não estava com a gente, né? Manda trazer a Arca da Aliança lá para o campo de batalha, que agora a gente vai ganhar. Ou seja, esse mandato, né, esse mandar trazer a arca, claramente a gente pode ver que é uma atitude de idolatria, né? O povo nem quis saber assim: por que a gente não ganhou, né? Por que o Senhor não estava com a gente? Não resolveu perguntar, ir a Deus. Simplesmente mandaram: buscar a Arca da Aliança lá, que agora vai dar certo. Ou seja, eles tratavam Deus como se fosse um amuleto. Quando a gente precisa, não, traz a Arca da Aliança, que perdemos, né? Traz a Arca da Aliança porque agora a gente precisa. E o que aconteceu após isso, né? Quando eles trouxeram a Arca da Aliança para o campo de batalha, foram os filhos de Eli que trouxeram,
E acabou que o povo de Israel, quando viu a arca chegando, pensaram, não, agora a gente vai ganhar, agora a gente vai ganhar, e começaram a gritar, né, a cantar, e o povo filisteu pensou, caramba, olha lá, eles estão com a Arca da Aliança, o Deus dele está com eles, agora a gente vai lutar com a vida ou morte. Ou seja, o povo filisteu ficou ainda mais, deu mais um gás para eles irem para a batalha e combaterem, né, o povo de Israel. E o que acabou acontecendo? A Arca da Aliança foi roubada pelo povo filisteu. Os filhos de Eli acabaram morrendo durante essa batalha. E aí o mensageiro vai até Eli e conta essa notícia, né, que a arca foi roubada, que os filhos deles estavam mortos. E aí Eli acaba sofrendo um acidente, ele cai, acaba morrendo também. A nora de Eli acaba morrendo, estava com o filho. E nesse momento, né, que ele morre, o sacerdócio dele termina e quem tem que, né, tomar a frente desse cargo? Samuel, né? E aí que o ministério de Samuel se inicia. Ou seja, Samuel jovem, agora ele era responsável por liderar espiritualmente aquele povo, que só ia a Deus quando necessitava, né? Tratava Deus como amuleto. E aí depois dessa batalha, né, onde a gente teve vários acontecimentos tristes, a morte dos dois filhos de Eli, a morte de Eli, a morte da nora de Eli, e a captura, né, o roubo da Arca da Aliança. Só que nada acontece sem a permissão de Deus, né? Deus sempre está no controle das coisas. E essa captura foi justamente para mostrar àquele povo que só existia um Deus, né? Um Deus poderoso e soberano sobre todos os outros deuses falsos deles. E aí o que aconteceu? O povo filisteu roubou a arca e levou para um templo de um Deus Dagon. E aí no outro dia o povo foi lá ver a Arca da Aliança, e chegando lá eles viram que a estátua do Deus deles estava caída, né, com a face virada para a terra, para o solo, né, mostrando que só havia um Deus verdadeiro. E eles foram consertar a estátua, botaram lá direitinho, e no outro dia, quando eles voltaram lá, a estátua estava caída de novo, sem a cabeça e sem as mãos. E eles já ficaram, né, assim, meio espantados. E depois disso, né, o Senhor começou a destruir o povo deles. Os que não morriam ficavam, com tumores. Foi algo sinistro. E aí os chefes dos filisteus, o povo filisteu, eles tiveram a conclusão de que aquilo estava acontecendo com o povo porque eles roubaram a Arca da Aliança. E aí eles resolveram devolver a Arca da Aliança, né? Botaram 2 vacas para levar, e acabou que Deus acabou guiando a Arca da Aliança de volta para o território hebreu. Só que o retorno da Arca não encerrou, né, a batalha do povo de Deus com o povo filisteu. Depois disso tiveram mais 20 anos de tristeza, de amargura. Por quê? Porque parecia que o Senhor tinha abandonado o povo de Israel. E aí que está a diferença, né? Que a atitude de Samuel fez. O que ele fez? Nesse período onde o povo estava desacreditado, né, de Deus, estava muito triste com toda aquela guerra, toda aquela opressão que eles viviam, Samuel, ele levou o povo ao arrependimento. E como? Ele juntou o povo todo numa cidade, né, Mispa, e ali eles se jejuaram, eles fizeram cerimônias, justamente para simbolizar que eles estavam arrependidos e que eles queriam novamente voltar a ter o Senhor como
o rei deles, o único Deus deles, porque eles sabiam que sem o Senhor eles só passavam por dificuldades. Tava tendo um período muito difícil ali, né, de 20 anos de guerra, de opressão, e eles estavam cansados daquilo tudo. Só que nesse momento em que Samuel ele chama, né, o povo israelita para ir para missa, para fazer para jejuar, para fazer essa cerimônia de arrependimento, os chefes do exército, né, filisteu, eles ficaram sabendo disso. E aí o que eles fizeram? Agora é a nossa oportunidade para dizimar o povo israelita. Vamos lá. E aí eles foram com o intuito, né, de realmente guerrear. E quando o povo israelita ficou sabendo que eles estavam indo para lá, eles foram falar: ô Samuel, poxa, né, intercede pela gente aí, conversa com Deus para que Deus salve a gente do povo filisteu que está vindo agora, eles vão acabar com a gente. E aí, o que Samuel faz? Samuel ele vai a Deus, né, ele oferece um sacrifício a Deus, e Deus na mesma hora ele atende a esse sacrifício. E aí naquele mesmo momento, né, o povo filisteu ele foi dominado pelo povo israelita, né? Deus ele começa a mandar trovões, uma série de acontecimentos aconteceram ali, e Deus acabou intercedendo, né, entrando do lado do povo de Israel. E após isso, o povo filisteu ele não invadiu mais Israel durante o tempo em que Samuel viveu, porque o Senhor estava contra esse povo filisteu. E a liderança de Samuel ela foi primordial para que o povo israelita desfrutasse de um tempo de paz em que há muito tempo não vivia. E lá inclusive em 1 Samuel 7, de 13 a 17, diz o seguinte. E aí olha o que diz, né? Em 1 Samuel 7, 13 a 17. Assim, os filisteus foram dominados e não invadiram mais Israel durante o tempo em que Samuel viveu, porque o Senhor estava contra eles, como eu acabei de falar, né? As cidades israelitas situadas entre Ecrom e Gate, que foram conquistadas pelos filisteus, agora foram devolvidas a Israel, pois o exército israelita as livrou das mãos dos filisteus. E havia paz entre Israel e os amorreus naqueles tempos. Samuel continuou como juiz de Israel pelo restante da sua vida. É aí um fato que eu não falei, que eu acabei passando, mas que nessa chamada que Josué chamou o povo em Mispa para se arrepender, realizou ali, fez o jejum com o povo, uma cerimônia, né, de arrependimento. Josué se tornou juiz ali, naquele momento. E de ano em ano viajava pelo país e estabelecia o seu tribunal, primeiro em Betel, depois em Gilgal e depois em Mispa. Dos territórios vizinhos dessas cidades traziam a ele os casos que precisavam de julgamento. Depois ele voltava a Ramá, pois ali é que estava sua casa, e ali também Samuel julgava os que lhe eram apresentados. Em Ramá ele edificou um altar ao Senhor. E assim Israel viveu em paz, né, por algum tempo. O tempo foi se passando, Samuel foi envelhecendo, e ele botou os filhos dele ele nomeou, né, os filhos deles como os futuros juízes, né, que eram Joel e Abias. Só que apesar, né, de Samuel ter sido um grande líder, Samuel ele fez o povo se converter dos maus caminhos, levou o povo novamente a ficar próximo do Senhor. Apesar de toda a influência positiva que Samuel exerceu e continuava exercendo, os filhos dele eram completamente corruptos. Eles pervertiam a justiça, os filhos dele aceitavam dinheiro para favorecer certas pessoas e desfavorecer outras pessoas. E aí o que o povo fez? O povo chegou para Samuel e falou: Samuel, dá um rei novo pra gente. Só que pedir um rei não tem problema. A questão é que eles queriam um rei que governasse conforme todas
as nações próximas deles, né? Ou seja, neste momento eles estavam pedindo um rei que governasse semelhante às outras nações pagãs. Eles estavam dizendo que aquele método de governança, né? Porque se vocês pararem para pensar, Deus ainda continuava falando com Samuel e Samuel ia liderando o povo, né? Eles abriram mão disso e nem sequer consultaram a Deus. E aí Deus ele até fala, né? Lá em Samuel, 1 Samuel 8, de 8 a 11. Desde quando os tirei do Egito, continuamente me abandonaram e seguiram a outros deuses. E agora tratam a você da mesma maneira. Faça conforme eles pedem, mas também não deixe de avisar a eles com toda seriedade o que é ter um rei. Assim, Samuel contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Se vocês insistirem em ter o rei, ele vai convocar os seus filhos e esses rapazes terão de correr na frente dos carros do rei. Ou seja, Samuel ele começa a falar tudo que um rei poderia, né, pedir. O rei poderia pedir uma 10ª parte de tudo que ele produzisse. O rei poderia pedir uma 10ª parte do campo dele. O rei poderia pedir imposto. E mesmo com tudo que Samuel fala para o povo ainda decide, né, que decide trocar aquela governança onde o homem era usado por Deus para que um homem fosse rei deles. E então, né, com essa pressão popular, Deus acaba escolhendo Saul para ser o novo rei de Israel. E aí Samuel convoca todo o povo de Israel para se reunir em Mispá. E aí Deus fala de tudo que ele tinha feito pelo povo, né? Tinha livrado da escravidão, o povo se afastava e voltava, e Deus ainda livrava ele de toda aquela opressão que ele sofreu. E mesmo diante disso tudo, o povo continuava rejeitando a Deus. E Saul ele era de uma família rica, ele era forte e ele era muito mais alto do que toda a média, né, do povo de Israel. E se a gente para pensar, era uma escolha natural de né, ele era aquele típico rei, né, que a galera apoiaria, que a galera estaria junto com ele. Só que por trás, né, dessa visão humana de rei, por trás daquele porte físico que Saul tinha, as suas falhas de caráter, né, estavam escondidas. Teve até uma ocasião que aconteceu, né, quando Samuel foi apresentar Saul como novo rei. Chamaram todo o povo, e na hora de chamar Saul, ninguém achava Saul, e aí o Senhor fala: Saul está escondido entre as bagagens. E aí realmente Saul estava lá escondido. Só que mesmo apesar desse detalhe, né, Deus usou Saul para libertar o povo de Israel da mão dos filisteus. E Saul reinou sobre Israel durante 40 anos. Caminhando para o final, acho que tem alguns pontos importantes, né, que a gente pode levantar, né? Um deles é que mesmo as escolhas, né, de Samuel e Saul sendo totalmente diferentes, né? Samuel, desde criança, ele foi preparado, né, para ter... a mãe dele deixou ele novinho no tabernáculo, ele educou ele, teve toda uma vida dedicada ao serviço do Senhor. E Saul não, Saul foi eleito, assim, vamos dizer, por uma pressão popular, porque o povo rejeitou a Deus e queria um rei, né? Esse período ele trouxe um marco muito importante para o povo de Israel. Qual foi? O povo de Israel, na época dos juízes, deixou, né, de ser aquele monte de tribo
separada, vamos dizer assim, para ser um povo com um governo centralizado. E aqui, né, começando essa história do primeiro reinado, a gente falou bem pouco, né? O tema da lição mesmo foi a vida de Samuel e os erros, né, que o povo de Israel fez ao se afastar e se aproximar de Deus. Mas a gente vê aqui que aqui começa a história do primeiro reinado, né, de Israel. E com o tríplice ministério de Samuel, né, Samuel era sacerdote, Samuel era profeta, Samuel era juiz, o povo ficou muito tranquilo, né, ficou naquela zona de conforto. Hoje a gente está aqui numa paz. Samuel conseguiu, com a sua liderança, ele conseguiu levar a gente de volta para Deus, né, para ficar próximo do Senhor. Só que eles viram que não vai vir outro igual Samuel. Então eles olharam ao redor e viram que os outros povos, né, eles tinham reis. Então vamos ter um rei também. O que tem? A gente está bem com Samuel. Por que será que um rei seria ruim? E esse foi um grande momento negativo para o povo de Israel. Por quê? Porque eles deixaram, né, de estar em um modelo teocrático, onde o povo ele era dirigido por um servo de Deus, Samuel, que teve a vida toda dedicada ao serviço de Deus, para um modelo monárquico, né, onde o rei ele não tinha muita intimidade, né, não tinha um relacionamento direto com o pai e se deixava levar, né, pelos padrões mundanos daquela época. E aí eu queria te perguntar, né, o que você tem na hora de fazer as escolhas da sua vida? O que você tem adotado, né? Você tem adotado esse modelo, vamos dizer assim, bíblico, né, onde você procura ver o que procura ser dirigido por Deus, ou você procura olhar à sua volta, né? O que está acontecendo aqui à minha volta que eu posso buscar para minha vida? E eu ouvi muito uma frase do meu tio falando que os sábios eles aprendem com o erro dos outros. Então que essa história, né, do povo de Israel ela possa servir de aprendizado para a gente, para que a gente possa evitar, né, cair nesses mesmos erros que o povo de Israel cometeu. Galera, eu espero que vocês tenham curtido a lição. Se vocês gostaram, que vocês realmente procurem buscar essa parte histórica, né? Procurem aprofundar mais o estudo de vocês, porque é muito assunto, né? Eu tenho certeza que vai agregar muito para a vida de vocês, tá ok? Forte abraço e fiquem com Deus.